Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Aqui nós trazemos um jornalismo sério, de credibilidade, sempre com fontes na tela para vocês. Deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Vamos lá entender qual é a ação de Flávio Dino, que visa perseguir aqueles que são da oposição ao governo e beneficiam aqueles que deveriam pagar pelos crimes cometidos. Você vai entender agora. Enquanto Flávio Dino põe sobre o foco da Polícia Federal Carlos Jordi, ele fala assim em perseguição e nega a irregularidade. Deputado questiona a postura das autoridades em relação aos governistas e diz que a ação é cortina de fumaça. Tanto é que, pessoal, a mesma ação, o Flávio Dino tomou a decisão de mandar a Polícia Federal fazer buscas e apreensões em gabinetes e de assessores de Carlos Jordi e de Sóstenes. Dino arquiva processo, após isso ele arquiva um processo contra Renan Calheiros por desvios em fundo de pensão dos Correios. Olha a gravidade da situação. O ministro Flávio Dino, ele arquivou nesta quinta-feira o inquérito que tramitava contra o senador Renan Calheiros. O político era investigado por suposto envolvimento em esquemas de propina relacionado ao Postales, Fundo de Pensão dos Correios. A decisão de Dino baseou-se na ausência de provas que ligassem diretamente o senador ao crime. O inquérito estava em andamento desde 2007, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil, identificou movimentações financeiras. Enquanto isso, é o que eu te falei, o deputado federal Carlos Jordi negou nesta quinta-feira irregularidades no uso de cota parlamentar. Ele disse primeiramente haver uma perseguição contra integrantes da oposição ao governo atual. Assessores do congressista e do deputado Sóstenes Cavalcante foram alvos recentes de uma operação da Polícia Federal. Conforme as autoridades policiais, os parlamentares e membros de seus gabinetes usaram uma empresa de locação de veículos para simular contratos de prestação de serviços. Eles alegam que usamos a cota parlamentar de forma irregular no aluguel de nossos carros. Não há nada de errado no aluguel dos meus carros, nada. Defende-se Jordi. O parlamentar ainda afirma que seguiu todos os trâmites da casa e que os contratos estavam devidamente registrados de forma legal. A Polícia Federal, no entanto, sustenta que as investigações indicam a existência de um esquema criminoso. Na tribuna, o deputado afirmou que as investigações contra deputados da oposição são usadas como cortina de fumaça para desviar o foco do que chamou de lambanças do governo. Já repararam que isso só está acontecendo com deputados de oposição? Essas perseguições, essas investigações só acontecem com deputados da direita e deputados da oposição. Ninguém da esquerda, ninguém do PT e ninguém do PSOL. Só recai sobre nós. Nesta quarta-feira, o parlamentar postou um vídeo no X ironizando o governo atual em razão da escalada do dólar. Bem, aí sobre quem mandou fazer buscas e apreensões, também juntamente com a Procuradoria-Geral da República, foi o Flávio Dino, sim, o mesmo que deu para Renan Calheiros aí mais uma vitória. Mais uma vitória sobre algo que ele deveria dar uma resposta mais contundente, que sim, a Polícia Federal, o Ministério Público deveria fazer apurações mais aprofundadas. Na decisão de Dino, que seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, óbvio, que identificou a inexistência de indícios de participação do político nos fatos sobre a apuração. É como disse o Jordi, sempre a oposição ao governo que tem uns mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, mas os de esquerda, como o fato aí de Renan Calheiros, ele é absolvido. A Justiça prorrogou este inquérito 14 vezes ao longo dos anos. Por fim, a Polícia Federal e a PGR afirmaram que não havia elementos suficientes
para manter o caso no STF. O ministro da Corte destacou a falta de indícios de autoria ou materialidade delitiva por parte de Calheiros. Verifica-se objetivamente o transcurso de longuíssimo prazo sem que fosse obtido indícios de autoria ou prova de materialidade delitiva de crimes por parte do investigado por prerrogativa de foro. Calheiros escreveu o ministro. Bem, pessoal, eu trouxe essas duas informações, essas duas ações e decisões de Flávio Dino, mostrando para vocês que não existe dois pesos e duas medidas dentro do Poder Judiciário. Infelizmente, a Flávio Dino até não aceitou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão nos gabinetes dos deputados, que seus assessores tiveram aí a visita da Polícia Federal, mas diretamente acaba ofuscando, aí levando até esses deputados consequências. E como o Carlos Jordi falou, por quê que o pessoal da esquerda, que existem vários fatos, demonstrando principalmente do atual governo, que aqui até nós trouxemos uma informação que cogitam até o pedido de impeachment dele, por quê que não fazem uma investigação mais aprofundada? E sobre as mensagens vazadas, colocadas lá, né? A tal da vaza-toga pela Folha de São Paulo, colocada para todo mundo ver, inclusive a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald foram inclusos aí nas tais milícias digitais. Bem, o relatório inicial do COAF, que deu origem à investigação, apontava transações financeiras de montantes elevados e insignificantes, supostamente envolvendo o lobista Milton Lira. A PGR e a Polícia Federal concordaram com a transferência do processo para outra instância, pois agora já não havia mais autoridades com foro privilegiado envolvidas no caso. Assim, Dino encaminhou o caso à Justiça do Distrito Federal, que dará continuidade às investigações sobre outros acusados no processo. E aí, o que você acha sobre isso? Viva o Calheiros, né? Aquele que descaradamente tirou o dinheiro público. É claro, parabenizamos, né, a todos aqueles que dão uma ajudinha, e sucesso nos demais processos, que o acusam de mais do mesmo, mas faça uma pergunta ao excelentíssimo juiz, ao excelentíssimo Supremo Ministro, Flávio Dino, quando que Vossa Excelência vai liberar as imagens dos atos do dia 8 de janeiro? Quando, né? Quando vai liberar os arquivos do sinistério, né? Sinistério, do seu ministério, quando você fazia parte do Ministério da Justiça. Assim vai ficar mais claro o que está surgindo aí, novas provas de que, por exemplo, que o diretor da Polícia Federal sabia já o que havia de acontecer, recebeu aí alertas da ABIN, também G. Dias, enfim. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, de tudo isso que vem acontecendo no nosso país. Injustiças. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Deus abençoe.